É. Mas então é isso. Posso ir, cara? Vai logo, velho. Ah, vai logo. Então tá, então vamos. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do mundo. Hoje, por assim dizer, teremos aqui uma conversa alucinante. Vamos falar sobre cogumelos. E essa abordagem eu vou fazer com uma pessoa que sabe muito sobre cogumelo, né? E como eu não sei absolutamente nada, estava até dizendo para ele, ó, a única coisa que eu sei de cogumelo é o champignon, que de vez em quando eu como numa salada e tal. Mas enfim, ele sabe muito de cogumelo, né? E vai nos contar aqui não só a experiência terapêutica, né, do uso do cogumelo, como o que é o cogumelo, como é que funciona, ou seja, tudo aquilo que eu não sei e com certeza, se você está no mesmo patamar que eu, também não sabe. Pedro Guedes, prazer te ver, prazer que você esteja aqui no nosso Jurubebas. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, Leal. Para mim é uma honra falar desse assunto e fico feliz que tem mais pessoas interessadas querendo saber sobre esse assunto. Eu acho que tem muita gente interessada porque tudo que envolve, digamos assim, o poder medicinal, né, das plantas e minerais e tal, sempre é motivo de muita picaretagem, né? Assim, as pessoas, você vê, por exemplo, na internet, gente prometendo mundos e fundos lá com chás, né, e tal, não sei o quê, e a gente sabe, né, que não é assim que funciona. Quando você vai conversar com alguém que realmente sabe o que está falando, ou seja, que tem um trabalho honesto, sério, com plantas, por exemplo, como é o seu caso em relação aos cogumelos, aí a coisa muda de figura. Então, eu acho muito importante que o Jurubebas trate desse assunto exatamente por causa disso, né? Porque, assim, sabe aqueles maluquetes aí, não, porque você vai tomar um chá de cogumelo e aí vai ser ótimo, porque não sei o que e tal. E o cara tá falando de outra coisa. Ele tá falando do uso, digamos assim, in natura de um chá que vai provocar alucinações e não sei o que, mais como uma droga do que como uma droga no sentido ruim do que uma droga no bom sentido, ok? Então, essa nossa conversa aqui hoje provavelmente vai elucidar essas questões. Para começar a nossa conversa, eu queria saber que você contasse para a gente o que é realmente o cogumelo. Assim, faz aí uma definição que as pessoas consigam entender, né, aquela coisa lá, sabe aquela plantinha que você lá no meio de uma floresta por ali no chão, no meio daquelas folhas que já estão já bem apodrecidas e tal, de repente surge lá uma comunidade de cogumelos e tal. O que é o cogumelo, Pedro? Bom, o cogumelo, ele, na verdade, ele está muito mais presente nas nossas vidas do que a gente imagina, né? Tem admiração de uns e medo de outros, né? Mas o cogumelo, na verdade, ele tem todo um reino para ele ser, que foi encaixado, né? Então, ele é muito mais amplo do que falar o que é um cogumelo, né? São vários tipos de cogumelos. Existe aí cogumelos que podem te envenenar, tem cogumelos que podem te alimentar, tem cogumelos que podem te abrir à espiritualidade, né? Que foi, inclusive, né, esses ditos alucinógenos, né? É até engraçado essa expressão, porque é pejorativa e é muito usada na mídia, né? Mas esses alucinógenos ou psicodélicos, né? Eles realmente têm o poder de nos conectar com o nosso Deus interior, com nós mesmos. Então, assim, é um potencial gigantesco na alimentação, um potencial gigantesco na medicina e um potencial gigantesco no autoconhecimento. Eu acredito que é a chave, é o futuro da saúde mental. Pedro, quando você diz Deus interior, você está se referindo ao íntimo, né? Aquele local que a gente quase não vai, né? Que quando a gente resolve ir lá, de cara limpa, assim, são raríssimas as pessoas que conseguem fazer isso através da meditação, vamos dizer assim, né?
Agora, quando o cogumelo é usado como psicodélico, por exemplo, né, para não falar alucinógeno, porque eu acho esse termo muito pesado, isso realmente é possível para qualquer pessoa? O psicodélico também foi muito pejorativo, né? A palavra, né, hoje em dia está melhorando, até trabalhos acadêmicos já estão citando essa palavra, algum pessoal da acadêmico aí, né, o pessoal da UFRN, por exemplo, Federal do Rio Grande do Norte, já está usando medicina psicodélica. Mas essa questão de entrar no nosso íntimo, né? Muitas pessoas têm medo, realmente. Muitas pessoas têm medo. Você consegue chegar no seu íntimo, a evolução sozinho, tá tudo dentro de você. Tá tudo dentro de você, através da respiração, através de uma alimentação anti-inflamatória, né? Porque se você se carrega de muita alimentação, medicação, coisas, você vai intoxicando seu corpo e você não pensa por sua conta própria. Então, às vezes, você está fazendo algumas escolhas que você acha que você está escolhendo, mas você não está escolhendo. A respiração, a meditação, você pode sim chegar mais próximo do seu íntimo. Mas o cogumelo, eu diria que seria aí, nesse caso, uma passagem secreta, um atalho para chegar lá mais rápido. Mas está tudo dentro de você, é você que vai fazer suas mudanças. Os cogumelos só vão despertar isso. O que você está dizendo é que a solução está na pessoa. O cogumelo é só um veículo, vamos dizer assim. É um veículo, e se a gente for chamar de veículo mesmo, como se fosse um automóvel, a gente podia colocar como uma Ferrari. Porque você fazendo uma sessão de macrodosagem de cogumelos, você vai evoluir 5 anos em um dia. Isso não é só eu que falo, não, né? A gente tem aí, por exemplo, o Timothy Leary, que foi um dos ícones da psicodelia na década de 60, ex-professor de Harvard, né? Falou que em uma sessão com os cogumelos, ele aprendeu, uma sessão de 4 horas com os cogumelos, ele aprendeu mais que 16 anos lecionando em Harvard. Mas ele aprendeu exatamente o quê? Sobre o funcionamento do seu próprio cérebro. Sobre ele mesmo? Sobre ele mesmo. Sobre ele mesmo. Ou seja, esse cara precisou não, esse cara optou por isso e lá no íntimo dele ele descobriu coisas que ele acha que levariam anos para ele descobrir normalmente. Exatamente. O meu caso, por exemplo, né, assim, tem vários e vários casos. Mas vamos colocar aqui, por exemplo, eu era, né, vai completar hoje 3 anos que eu entrei mesmo no tema cogumelos. E apesar de pouco tempo, né, a gente fez um trabalho bem interessante aí com várias vertentes, com produzindo música, documentário, podcast, entre outras coisas, patrocinando pesquisas, grupo de médicos, enfim, muitas coisas. A mudança foi tão grande que eu entrei de cabeça nesse assunto, né? E vi que realmente era o futuro da saúde mental, do autoconhecimento, enfim. No meu caso, eu parei de beber da noite pro dia. Eu era praticamente alcoólatra, né? Minha mãe morreu de alcoolismo, minha mãe morreu por causa do álcool. A irmã dela, minha tia, morreu por causa do álcool. Tem um tio meu aí que tá pra morrer, né? E eu tava talvez trilhando o mesmo caminho. A família do meu pai especificamente, não tem problema com bebida não e nunca teve. Mas a família dele, que veio do Ceará e tal, pessoas que moram lá no Ceará, tem problema com álcool. Então eu tava trilhando o mesmo caminho, né? Sentava em bares e ficava 3, 4, 5, 6 horas num bar, né? E isso assim, qual que é a coisa que você faz na sua vida que você fica 3, 4, 5 horas fazendo? Né? Qual que é a outra coisa? Né? Então, eu parei de beber da noite pro dia, depois de uma sessão de cogumelo, da noite para o dia. Eu dormi de um jeito, acordei de outro, né? Após essa sessão. Fiquei 1 ano sem beber, ressignifiquei meu contato com álcool. Hoje eu bebo praticamente 0, né? Essa é uma mudança mais visível, principal, né? Mas várias outras. Regulei meu sono, comecei a acordar cedo, propósito de vida, não parei de em baladas e bares, não faz mais nenhum sentido pra mim. Então, assim, foram mudanças incríveis que só mostra que essa substância tem realmente um potencial incrível, não só nos efeitos diretos, mas também nos efeitos indiretos, que é você levar uma vida
com um pensamento mais positivo. Vem um problema, em vez de você se exaltar, você já pensa na resolução do problema. Fiquei mais família, enfim, várias outras coisas que não só eu tive esses benefícios, né? Mas outras pessoas aí, inclusive meu pai. Pedro, eu presto bastante atenção quando eu estou fazendo um bate-papo no Jurubebas. Muita atenção mesmo. O que você está dizendo é que o cogumelo te deu condições de raciocinar sobre a vida que você estava levando, né? Ó, por que eu fico 5 horas bebendo? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu fico aqui nesse boteco, tal, não sei mais o quê? Você acha que você estava lá no boteco procurando o que você acabou encontrando com o uso do cogumelo? Isso poderia estar acontecendo? Não, na verdade, assim, as pessoas estão no automático, né? A sociedade está doente e está alienada. Então, muitas vezes a gente vai fazendo, igual eu falei, aquele negócio, a gente está sendo intoxicado pela nossa água, né? Que tem cloro e tem flúor. A gente está sendo intoxicado por muitos remédios e está sendo intoxicado pela comida. Então, a gente não está pensando por conta própria, na verdade. Né? Eu ali no bar, quando eu ia pro bar, era o que a maioria das pessoas estão fazendo aí, que é trabalhar de segunda a sexta, esperar a sexta para quebrar tudo, para beber toda, sair da consciência, né? Então eu fazia isso ali agredindo o meu próprio corpo, mas sem muito rumo, né? A gente a maioria das pessoas estão sem rumo. Você não estava lá porque você queria se encontrar, você estava lá só porque você estava de saco cheio da vida que você estava levando. Ah, com certeza. Não, a gente não encontra, nos encontra numa mesa de bar, não. A gente não nos encontra numa mesa de bar. Ali é muita gente, muita conversa, muitas distrações. E para mim não faz nenhum sentido mais, como eu disse, ficar 3, 4, 5 horas em um bar bebendo. Bom, já que isso foi tão importante na sua vida e já que isso teve um efeito tão prático, né? Eu quero saber mais sobre isso. Quando foi que você tomou a decisão de que isso poderia te ajudar? Que conhecimento você já tinha sobre cogumelo quando você tomou a decisão de de aplicar em você mesmo aquilo que você acreditava que seria bom para todo mundo, vamos dizer assim? Não é bom para todo mundo, mas para a maioria das pessoas, com certeza a maioria das pessoas. A gente fala que não é bom para todo mundo porque tem alguns grupos aí que não é indicado. Por exemplo, pessoas que têm esquizofrenia na família, por exemplo. Mas eu descobri os cogumelos da pior forma que se pode usar, né? Que é com álcool, né? Embaladas com álcool, inclusive tem muitas pessoas fazendo isso hoje em dia. Não é bom, né? O que é o grande perigo do álcool e cogumelos? Você está bêbado com muito álcool e ingerir depois muito cogumelo. Ao contrário, é até um pouco mais aceitável. Se você toma os cogumelos primeiro para depois beber, é um pouco mais aceitável, porque aí você cria uma consciência antes e aí você já passa a beber menos. Mas nunca misturar. Então eu misturei, realmente cometi esse erro que muitas pessoas estão cometendo aí. Não recomendo de forma alguma. Pode dar confusão, pode ser divertido, mas pode dar uma confusão mental durante o período ali. E, enfim, eu percebi que quando eu comia o cogumelo, mesmo ali num clima recreativo de festa, eu percebia que em algum momento eu queria dormir depois, logo em seguida, assim, não aguentava tanto tempo virando à noite, diminuía o álcool e dormia bem. E aí eu fiquei intrigado com a substância e fui procurar na internet alguma coisa sobre os cogumelos. E na época, né, tava explodindo as pesquisas, desde 2016 para cá, explodiram as pesquisas novamente, né? Já tiveram pesquisas na década de 60, 70, que foram interrompidas, né? Em 71, por causa do governo Nixon, a guerra às drogas, e teve um congresso mundial lá, onde que foi colocado a psilocibina, né? A psilocibina é o princípio ativo dos cogumelos, foi colocado como Schedule 1, ou seja, foi classificada como uma droga comparada à cocaína, à heroína, e aí houve essa proibição, né? Mas em 2016 ressurgiram essas pesquisas aí com tudo, e a partir daí eu vi que poderia ser uma luz no fim do túnel, poderia ser algo que poderia me tirar
desse ciclo vicioso, né? Desse ciclo repetitivo, né? E destrutivo. E realmente, né, as pesquisas mostravam que tem um potencial terapêutico muito grande para depressão, ansiedade, cura de vícios, traumas, vícios e compulsões, tá? Então a gente entra aí compulsão alimentar, compulsão por sexo também, tanto para o homem quanto para a mulher, já vi casos, né? E traumas, entre outras coisinhas, mas o maior benefício, as maiores causas mesmo são essas que eu citei aí, e na verdade ela é uma substância tão incrível, né, que na verdade ela só faz uma coisa, ela quebra ciclos de pensamentos repetitivos destrutivos, né? Então, na depressão, pensar demais no passado, ela quebra esse ciclo. Ansiedade, pensar no futuro, quebra esse ciclo. Vício, na mesma substância sempre, no ciclo vicioso. O trauma, pensar naquele mesmo trauma sempre. Então ela quebra o modo padrão da gente pensar. Então por isso que às vezes a gente vê coisas mais coloridas ou, né, tem visões, mas isso em um contexto, no contexto certo, traz grandes benefícios para o ser humano aí quebrar esse ciclo de pensamentos repetitivos. Como é que foi com você, quando você foi usar o cogumelo da forma que você acha que ajuda as pessoas, ou seja, quando você está no estágio de fazer você chama de macrodosagem. Macrodosagem. Quando você, então, resolveu fazer a macrodosagem, essa é a pergunta, e depois eu quero saber por que quem tem esquizofrenia na família não poderia usar o cogumelo. Mas primeiro, vamos lá na macrodosagem que você fez. Uhum. A macrodosagem vai fazer agora 8 de outubro, né? Posso considerar aí o meu segundo aniversário, meu renascimento, meu primeiro mesmo de nascença, 27 de setembro. E 8 de outubro de 2021, eu voltando de uma viagem da Bahia, do sul da Bahia, uma viagem que foram amigos de farra, né? Amigos bons de farra. E eu fui pra lá realmente pra quebrar tudo, como as pessoas dizem por aí, né? Beber todas e curtir, achando que isso é curtir a vida. Eu achava que curtir a vida era isso, né? Noites viradas e tal. E realmente não é. Hoje eu vejo com a clareza total. Ou seja, você foi pro crime mesmo. Eu fui pro crime e fui armado. Eu fui pro crime, fui armado e como num processo de despedida mesmo. Foi tão engraçado essa época. Você já tinha consciência quando você foi que você ia fazer a macrodosagem? Já tinha, fui como uma espécie de despedida. Entendi. E eu tava consciente e confiante de que na volta eu ia fazer a macrodosagem e ia melhorar de vida. Não que minha vida era ruim, inclusive era excelente. Eu tinha tempo e dinheiro, então eu tava na farra. Ou seja, putaria até aqui, daqui pra frente, outra coisa. De segunda a sexta, esporro na escola. Mas olha, eu tava com uma consciência tranquila não, uma confiança de que essa substância, na minha volta da minha viagem, eu ia fazer essa sessão de macrodosagem, através de estudos com pessoas e internet, enfim. E que eu ia sair desse ciclo vicioso, né? E foi o que aconteceu. Foi um negócio assim tão impressionante que eu dormi de uma forma e acordei de outra. E não fazia nenhum sentido mais ainda teve uma transição. Eu ia para alguns bares, porque quando a gente para de beber, a gente... só lembrando, eu não parei de beber totalmente. Eu bebo praticamente zero, mas não preciso aqui ficar, né, com mentira. Mas a gente para de beber ou muda um pouco a cabeça, até não faria sentido, né? Cara, parar de beber, como assim? Não, se você bebesse como deveria, ninguém precisaria parar. Sim, exatamente. O problema é que agora você a gente bebe, também. Você quer entornar, você quer sugar um caminhão pipa. Aí não dá, irmão. Não dá, e todos os dias, tá? Mas todos esses níveis de alcoolismo aí que tem nas nossas vidas aí, né? Amigos e parentes, né? Ele já está passando o limite, né? Porque se você bebe pequenas quantidades todos os dias, ou de quarta a domingo, quinta a domingo, enfim, já é a metade da semana, né? Então, a gente realmente não conhece os limites saudáveis do álcool, né? Mas ele é neurodegenerativo, né? Neuropressor do álcool.
e é uma das piores drogas que existem, né? O álcool, se você comparar ele, inclusive em pesquisa, comparar o dano ao indivíduo, o dano à sociedade, à família, ele tá na frente da heroína. Porque ele não é considerado droga. E a heroína é o bicho-papão, né? É o bicho-papão. Porque a heroína prejudica o cara e a família dele. O álcool prejudica o cara, a família dele. A sociedade mata um atropelado e as pessoas não acham que é droga. É incrível isso, né? Então, realmente, o álcool é mais destrutivo. Bom, voltando na pergunta, eu já tinha tido 2 insights sobre a minha vida, assim... Onde que isso vai parar, né? Eu com 19 anos, eu era muito bom pra beber, bebia garrafa de vodka assim, e zerado no outro dia, sem ressaca e tal, né? E isso parece até um benefício, mas não é, não ter ressaca. A ressaca é um aviso pro nosso corpo, né? Engraçado, só abrindo um parênteses aqui, você parece bastante um amigo que eu tive, músico, excelente arranjador, compositor, pianista, um cara genial, bebeu vodka até morrer. Muitas pessoas, acontece, muitas pessoas inteligentes, né? Porque, que era o caso dele. Porque ele não vê a alteração, ele vê somente alteração de consciência no álcool, né? Não descobriram ainda os psicodélicos, né? O psicodélico nada mais é do que manifestar a mente. Então, é algo que vai te ajudar na sua criatividade, no seu bem-estar, diminuir ou zerar o álcool. E além de outros benefícios, né? Bom, então eu tive o primeiro insight mais ou menos com 19 anos, quando o pai de um amigo meu, a gente num clima de acampamento lá, eu fiz uma gracinha lá e acabei derrubando ele na areia e tudo, uma brincadeira bem sem graça. E ele ficou um pouco nervoso ali e falou: Pedro, você vai desse jeito, você vai ficar alcoólatra, você vai virar um alcoólatra, 19 anos de idade. E aquilo lá mexeu um pouco comigo, né? Já pensei assim, nossa, minha mãe, né? Minha mãe já era alcoólatra, né? Inclusive já é falecida já há mais de 15 anos. E aí eu pensei, só porque eu também ao mesmo tempo não conseguia largar nos finais de semana bebendo e tal, e nunca fui uma pessoa de dar trabalho com álcool, não. Mais ou menos ele com 28 anos de novo veio esses insights, mas também não conseguia sair desse ciclo. Mas eu tinha consciência. O primeiro passo da cura, né, da sua autocura, é você identificar o problema e querer, né? A partir daí fica um pouco mais fácil. De qualquer forma, veio a pandemia, né? A pandemia a gente começou a beber todos os dias vinho e tal, aquele negócio. Depois eu falei, gente, o que é isso? Que tá errado. Começar a beber final de semana. Comecei a beber final de semana. Falei assim, olha, eu nunca parei de beber na minha vida. Vou pensar em parar de beber aqui. Fiquei um mês e 2 semanas. Nas últimas 2 semanas eu não podia nem sair de casa. Se eu saísse, eu ia beber. Eu tava me segurando, né? Isso antes do cogumelo. E aí após, né, logo depois já descobri os cogumelos, fiz essa sessão de macrodosagem em mim mesmo e dormi de uma forma e acordei de outra totalmente diferente. Pedro, antes de você me dizer como é que funciona e o que é realmente a macrodosagem, eu quero saber por que as famílias que têm, gente que tem na família pessoas com esquizofrenia não são indicadas para o uso do cogumelo. Ainda falta muito estudo ainda nessa área, né? Então, por falta de estudos, as pessoas não recomendam o cogumelo para quem teve AVC, por exemplo, quem teve problemas no coração, bipolaridade. Apesar da bipolaridade hoje tem um diagnóstico que pode estar sendo dado aí à revelia, né? E a esquizofrenia, né? Esse é um caso da esquizofrenia, é o pessoal que é o que tem mais pé atrás, porque realmente não só a pessoa que tem esquizofrenia, mas que tem esquizofrenia na família, não é interessante por justamente acontecer um maior medo de todo mundo quando se fala em cogumelo, né? Que é a grande propaganda que a década de 70 deixou aí pra gente, né? Que é comprar passagem só de ida, comer o cogumelo e não voltar. E eu te digo que quando eu comi o cogumelo, eu realmente não voltei. Eu não voltei e nem quero voltar a ser aquela pessoa que eu era antes, né? De excesso de álcool, sem um propósito na vida, enfim, andando conforme a manada.
Você conhece algum caso, assim, de gente que comeu e... Não nesse sentido que você disse, ó, Léo, eu fiz a macrodosagem e não voltei, porque eu sou hoje uma pessoa completamente diferente. E sou diferente... Na minha avaliação, para muito melhor do que eu era. Exatamente, eu conheço inúmeros casos que dessa forma, que teve pontos positivos. Agora, os negativos, pessoalmente, eu não conheço ninguém. Eu ouvi falar de um caso, não conhecia a pessoa, uma pessoa que tomou ayahuasca, ficou um pouco avoada e depois, logo em seguida, ou uma semana depois, logo depois... entrou com os cogumelos e realmente ficou um pouco avariada. E eu não sei por quanto tempo, nem sei se ela está ainda hoje avariada dessa forma. Já ouvi falar outros casos, mas não conhecia a pessoa. Pouquíssimo, um ou outro assim, que a pessoa fala, um amigo de um amigo, sempre é assim. Né? Sempre você não tem acesso a essa pessoa. Não tem acesso a essa pessoa, apesar de acontecer, sim. Esse, por exemplo, que da ayahuasca e dos cogumelos, um irmão meu conheceu a pessoa. Então, esse é mais palpável, mais concreto. Mas... E esse cara tinha alguém com... eu não sei, não tive acesso total às informações. Mas existe uma propaganda muito grande nesse sentido, né? Tomar e não voltar. Então eu vejo poucos ou nenhum, né? Sei de casos, um caso que esse eu conheci, que uma pessoa usou vários tipos de droga em um festival, tipo drogas de balada, né? MDMA, MD, né? Chamado vulgarmente de MD, bala... doce, que seria o LSD, álcool, com má alimentação e com, enfim, num clima festivo de vários dias, num festival. Então, essa pessoa teve sim um problema, ficou aí alguns meses incapaz, assim, de trabalhar e de fazer as coisas rotineiramente. E hoje tá excelente, já fez até curso fora na Europa e tudo, tá ótimo. Mas ficou alguns meses com problema. Mas, repito, álcool, várias outras drogas, a gente nem tem capacidade de saber. E fez a macrodosagem também? Não, esse não. Eu tô falando só do com caso de outras substâncias. Porque o que acontece, Leal? Acontece o seguinte, que quando acontece um caso desse da pessoa comprar passagem só de ida, geralmente ela não tomou só cogumelo. Ela tomou cogumelo, álcool ou outras drogas, estava num clima de muita gente, ou show, enfim, um contexto totalmente errado. Então, hoje nós temos aí o contexto recreativo, né, que as pessoas estão usando, é uma realidade, né, e aí eu já dou uma dica, gente, não tome com álcool, vai tomar com álcool, então toma o cogumelo antes para poder beber menos. Temos o contexto, o potencial terapêutico, né, que ainda não está nada legalizado, mas tem esse potencial, já existe, inclusive com alguns médicos já recomendando, receitando, tem médicos que estão receitando os cogumelos, sem poder, mas estão, por causa do poder dos cogumelos. É uma substância tão incrível que eles estão colocando o CRM à prova para salvar o paciente, mesmo sendo ilegal. Isso na psiquiatria? Em várias áreas. E muitos médicos, por eu ter virado uma referência na micro e na macro dosagem, eles vêm me perguntar das dosagens. Então eu que às vezes passo, né, algumas recomendações para esses médicos. Bom, então vamos lá agora, que a gente já deu você já me deu uma boa ideia do que seria, né? Como é que acontece, primeiro, a microdosagem? Por que a microdosagem? Se a microdosagem é uma preparação, se, por exemplo, alguém que você fala assim, ó, não sei se essa pessoa poderia fazer macrodosagem, então vou começar pela micro. Como é que é a história da microdosagem e para que ela serve exatamente? Então, a microdosagem, ela... apesar de ter alguns pesquisadores e cientistas falando que ela tem efeito placebo e que não funciona, que é modinha, na verdade tudo começou com a microdosagem, né? Porque você imagina há muitos e muitos anos atrás, né? A gente tem relatos aí de uso de cogumelos e psicodélicos em geral, há 3, 4, 6, 9 mil anos atrás. Nós temos 9 mil anos, a gente tem desenhos na caverna de Tessália, né? Há 3 mil anos a gente tem as estátuas com cabeças de cogumelo na Guatemala ou na Nicarágua, se eu não me engano. Então, são registros de muito tempo.
É um registro, assim, que realmente vem dos nossos primórdios. Se fosse um placebo, ninguém estava usando esse troço há tantos anos. Não tem não, cabimento, 9 assim, mil anos atrás. E aí, no caso quando a gente vai pegar, né, comer uma substância nova, imagina a gente, homens nômades, né? Tem uma teoria que fala, né, que o homem de Erectus para Homo sapiens, num espaço de 200 mil anos, né, que isso para evolução é muito pouco, a gente evoluiu absurdamente com o tamanho da caixa do craniana, do cérebro, né? Cogumelo pode ter tido alguma coisa a ver com isso. A teoria é essa, né? Qual que é a teoria? Que na África, quando as pessoas iam buscar esses animais de médio e grande porte, eles iam atrás dos rastros de fezes, né? Os estrumes dos herbívoros, dos mamíferos. E os cogumelos nasciam e nascem na bosta da vaca, né? Lá de algum outro animal, na Tailândia do elefante. E aí quando você encontra aqui algo diferente, você imagina, não tem essa alimentação que a gente tem hoje, né? Tudo ali era escasso. Então a pessoa vai experimentar uma coisa, ela não come, primeiro ela vê se é um animal, dá para um animal, enfim, ela vai fazendo um teste para ver se aquilo ali não tem veneno. E a pessoa quando vai comer, ela vai comer um pedacinho, né, a metade, enfim. Então essa sim foi a primeira microdosagem de todos os tempos. Então não é nenhuma modinha. E as microdosagens, o que ela dá? Quais são os efeitos da microdosagem? Foco, disposição e bem-estar. Então ajudava mais na caça as microdosagens. Então ele começou a comer aquele cogumelo que via atrás dos animais ali e deu disposição para ele, foco, melhora a visão ali e ajuda na caça. Ele viu que o negócio era bom, começou a comer um pouquinho a mais. E aí começa a dar uma leveza no corpo, as cores mais vívidas e um clima de bem-estar maior. Pode ajudar muito na questão do sexo. Sexo excelente com cogumelos, viu, gente? Muito bom mesmo. Então, ajudou ele a reproduzir mais, né? E aí ele falou, rapaz, esse negócio é muito bom e vou comer mais. E comeu muito mais e aí ele fez a primeira macrodosagem. E com essa primeira macrodosagem, quem fez lá nos primórdios, né, fez uma viagem para dentro de si e a teoria fala que foi uma das coisas que nos ajudou a desenvolver a nossa linguagem. Você acha que o cogumelo então está envolvido aí nessa coisa da gente não ter achado até hoje o elemento de ligação entre a irracionalidade e a racionalidade, no caso da espécie humana, que eles dizem lá, ó, o elo perdido está perdido, né? A gente não tem, nunca encontrou alguém que estivesse no meio do caminho, porque essa mudança foi muito radical, ou seja, você tinha um hominídeo que não, entre aspas, não raciocinava e de repente você encontra o Homo sapiens já raciocinando. Você acha que o cogumelo teve a ver com isso, então? Eu tenho uma convicção que sim. Eu acho que o Homo erectus, né, já raciocinava de alguma forma. Eu acho que foi um upgrade, vamos dizer assim. É uma versão 2.0. Né? E isso demorou milhares e milhares de anos, né? Porque a gente fala aqui, as pessoas pensam, isso foi de uma semana para outra. Não. 200, 300, 400, 1000 anos. É muita coisa. Para o nosso tempo de vida, mas para a evolução, para que alguma coisa mude no ser humano, é um tempo relativamente pequeno, né? E nesse tempo relativamente pequeno para a evolução foi muito grande, foi destoada da outra época, né? Na questão do tamanho mesmo da caixa craniana, entre outras coisas. Hoje, ainda falando sobre microdosagem, como é que é feita a microdosagem? Cara, eu queria fazer isso. Como é que é feito isso? Como é que você chega na substância, no cogumelo correto para fazer isso e tal? Porque a gente tem que ter muito, muito cuidado ao falar disso, porque as pessoas têm o hábito de ouvir benefícios, né? Tem gente que quer ouvir benefício e aí fala, nossa, isso vai resolver minha vida e tal. Então eu queria que você desse uma passada por esse lado aí, ó. A microdosagem é isso, pode ser feita com isso, e existem riscos, efeitos colaterais e tal, não sei o quê, pra gente ir depois pra macrodosagem. Sim. Bom, as microdosagens, né, na verdade, são dosagens pequenas de qualquer outra coisa, né? São pequenas dosagens de qualquer substância, são microdosagens. Só que
esse termo foi cooptado pelos psicodélicos e pessoas, inclusive lá do Vale do Silício, né, que são os profissionais mais bem pagos do mundo. Saiu uma reportagem aí na Forbes falando que as pessoas lá do Vale do Silício usam as microdosagens de LSD, né? O LSD, ele é uma droga aí semissintética, né, inventada pelo Hoffman, que age no mesmo receptor que os cogumelos, no 5-HT2A principalmente. E então essas pessoas do Vale do Silício estão microdosando LSD, MDMA, que é o MD, e a psilocibina, os cogumelos, né? Nós estamos falando aqui basicamente de cogumelos, então vamos voltar aqui para os cogumelos. Então, microdosagens de cogumelos, elas vão te dar aí foco, disposição, bem-estar, aumentar a criatividade. E o que acontece é que, com o medo dessas pessoas, dos cogumelos, a microdosagem realmente foi uma porta de entrada para muita gente que tinha medo dessa substância, né? E que ainda tem grandes dosagens ainda. Tem muita gente que usou a microdosagem e usa, mas tem medo de se aprofundar mais. Enfim, não quer avançar nesse sentido, né? Mas as microdosagens, elas não precisam também ser a porta para essa macrodosagem. Porque uma pessoa pode perfeitamente chegar direto e fazer uma macrodosagem, né? Inclusive para problemas, assim, de depressão, vícios e traumas, né? Os papers, os artigos científicos têm mostrado que realmente é a macrodosagem que vai atuar nesses problemas maiores, né? O potencial terapêutico está na macrodosagem para problemas maiores. Você já falou aí, você já citou a substância algumas vezes. Quando você faz a microdosagem, essa pessoa vai ter acesso direto à substância ou ao produto in natura? Como é que é? Não, é o produto in natura, desidratado, no caso, né? Ele desidratado para ter uma vida um pouco maior. E, inclusive, a psilocibina, o princípio ativo dos cogumelos, psilocibina e a psilocina são proibidas no Brasil. Agora, o cogumelo, a gente tá falando de cogumelo a gente nem citou o nome do cogumelo, né? O Psilocybe cubensis, né? Que é o cogumelo em questão, ele não é proibido no Brasil. Então a gente está nessa zona cinzenta aí, onde o cogumelo não é ilegal, mas a substância mas o princípio ativo é. Mas, de outra forma, vamos colocar aí a maconha, né? Ou para ficar mais aí instagramável, né? As pessoas gostam de chamar lá cannabis medicinal. É a mesma coisa. E você vai pegar a planta inteira. A planta, a folha, o caule, a semente é proibida no Brasil. O cogumelo não. O San Pedro, o cacto San Pedro, que os índios da região ali do México para baixo usam, e o peiote dos americanos, os índios americanos para cima, que tem a mesmo princípio ativo que a mescalina. O peiote, ele é proibido, o cacto. A mescalina também. O San Pedro não é proibido, e ele tem mescalina também. Então, é uma zona cinzenta que existe aí na regulação do Brasil. A psilocibina está na lista F2 da Anvisa, mas os cogumelos não. Então, a gente vive aí um pouco dessa insegurança jurídica, inclusive com alguns cultivadores sendo presos por causa disso. Quer dizer que a pessoa pode ser presa por estar produzindo o cogumelo que é liberado no Brasil? Ele não é liberado, né? Ele é não regulamentado, né? Mas a partir do momento que ele não é ilegal, ele também passa a ser legal, né? Porque ele não é ilegal, né? Mas está acontecendo isso, inclusive um dos maiores produtores de cogumelos do Brasil, né? Ele usou de um laranja para me denunciar aqui no Ministério Público de Goiás como falsificação de remédios, né? Ele é o dono do site Natureza Divina. Ele usou um laranja e denunciou outras pessoas aí descobriram que era ele que estava fazendo isso, a comunidade e tudo, e hoje a suspeita é que ele faz isso anonimamente. Ele é suspeito de denunciar, então está acontecendo algumas prisões por causa dele, né, jogando, a suspeita é essa, né, por causa dele, e ele tá jogando contra o próprio time. Parece uma loucura, mas não é loucura não, é só para realmente pegar o monopólio da venda da substância. Quer dizer, ele produz esse cogumelo? Ele produz o mesmo cogumelo.
O mesmo cogumelo. Ele produz o mesmo cogumelo e por que na situação dele não existe a prisão? No caso dele, bom, ele era contra fazer as cápsulas, né, e o chocolate do cogumelo, né? Ele não vende as cápsulas nem o chocolate, né? No caso dele lá, eu não sei o que aconteceu, porque eu também tô vendendo, também não fui preso, né? Mas eu, sinceramente, eu não sei. Ele tem uma proteção maior lá, ele é um cara bem antigo no mercado, né? Um faturamento bem alto. Então, tem suspeitas de muitas coisas, mas a gente não tem certeza de nada. Aqui em Pirenópolis, um amigo estava me dizendo sobre isso. Ó, lá em Pirenópolis tem uma pessoa que produz cogumelo, tem uma produção enorme. Então, você conhece essa pessoa? Você conhece essa produção em Pirenópolis? Esse cogumelo está sendo produzido lá também? A gente tem que saber qual que é o cogumelo, né? Hoje em dia tem vários cogumelos aí que estão chegando, que é desconhecido da gente, dos brasileiros, mas muito conhecido na medicina tradicional chinesa, por exemplo, né? Que é por exemplo... Lembrando que os chineses estão aí há 9.000 anos, né? Pois é, e é usado esses cogumelos agora que eu vou citar... O nego acha que o antigo Egito é antigo, eles já estavam lá há 5.000 antes daquela civilização. O chinês... Exatamente. Então, a gente não precisa nos apegar ao passado, né? Mas a gente pode sistematicamente ir consultando algumas coisas e a gente vai ver que realmente a nossa evolução é realmente voltar ao passado. Essa microdosagem que você fala, ela pode ser feita com esse cogumelo em cápsulas, como você estava dizendo aí? A microdosagem é a dosagem, né, pequena de qualquer substância. Quando a gente coloca ela em cápsula, é a forma mais precisa, né? Mas você pode... vai estar mais precisa e prática. Tá lá já dosado para você pega e toma. Mas você pode perfeitamente quebrar um pedacinho, colocar na balança. Uma balança com 2 casas decimais, né? De alta precisão. E pode fazer sua microdosagem perfeitamente. Mas... Esse cogumelo desidratado, você acha no mercado para comprar? Bom, então vamos só fazer essa separação aqui para ficar bem claro, né? Existem vários cogumelos, vários tipos. Dentro do Psilocybe cubensis, que é esse que tem o que é conhecido como cogumelo mágico, né? Que tem a psilocibina, tem mais de 180 tipos, né? Então, fora os outros, são inúmeros os cogumelos. Tem cogumelos que não foram descobertos ainda. Recentemente aí descobriram agora um cogumelo, um nano cogumelo, pequeniníssimo. Então, assim, são vários tipos, né? Então, por exemplo, você citou o de Pirenópolis, com uma grande produção e tal, isso me parece ser um cogumelo comestível, né? Exatamente. Então deve ser um shimeji branco, shiitake, né? No geral, os cogumelos são muito bons para a imunidade, né? E tem o shiitake, por exemplo, e tem outros que estão ganhando estão ganhando os corações e a mente dos médicos, né? Porque realmente ele está com uma ação neuroprotetora muito grande. Ele é um neuromodulador. Então, os médicos estão usando aí para demência, Alzheimer, para prevenir, né? E quem já tem, para retardar esse avanço, né? Que é o cogumelo juba de leão. O nome científico dele é Ericio erinaceus, muito conhecido nos Estados Unidos, Canadá, Europa e na medicina tradicional chinesa é usado há pelo menos 4.000 anos. Pedro, você está falando aí, eu estou pensando aqui no seguinte: nós temos pelo mundo afora aí laboratórios de pesquisa altamente bem preparados, né? E esses laboratórios poderiam estar usando ou fazendo pesquisas em relação a esses cogumelos e utilizando essas substâncias. Por que, na sua opinião, o cogumelo não é largamente, então, explorado pela pesquisa para que essas substâncias possam ser disponibilizadas para o mundo aí, já que elas são tão poderosas assim? O que acontece, na sua opinião? O que vai contra isso? Bom, a gente tem que sempre olhar o viés, né? O viés da pesquisa, os interesses e tudo. Bom, a gente teve aí na década de 40 a 70, antes da proibição, muitas pesquisas. A gente estava tendo muitas pesquisas na área e com muitos benefícios nessas mesmas coisas que eu falei: depressão, ansiedade, vícios. Só que foi descontinuado, né?
descontinuado por causa de outros interesses. A gente realmente não sabe, levanta algumas questões, mas não sabe. Agora, em 2016 a 2023, a gente já tem muito mais pesquisa do que teve daqueles 30 anos. Quer dizer, as pesquisas existem, elas estão aí, talvez você não conheça porque não é no seu meio. E algumas empresas grandes agora entraram alguns grandes players entraram nesse ramo aí dos psicodélicos, né? A Compass, Pathway, entre outras. Mas qual que é o grande problema que a coisa não deslancha? Né? Porque o cogumelo, uma pessoa pode cultivar, por mais que tenha suas dificuldades, ele pode cultivar o seu próprio alimento e tomar o seu próprio remédio, né? Vamos dizer assim, e tomar e se curar de várias coisas. Ou seja, isso seria um coice de mula, na indústria farmacêutica. Só que, o que está acontecendo? As pessoas não conseguem mais, o mundo não consegue mais abafar informações. Então tem muita coisa abafada, mas vai saindo pela culatra ali, as redes sociais. Então, grandes players estão aderindo, só que eles querem fazer uma psilocibina sintética. Porque é a única forma deles patentear e ganhar o dinheiro. Para eles não servem o cogumelo, que já vem a cápsula perfeita de Deus, né? Que foi criada, já é o cogumelo. Essa é a verdadeira cápsula. Né? Então ele vai ter a psilocibina, vai ter a norbaestina, vai ter vários outros alcaloides juntos que vão agir num efeito ali em tórax, né? Comitiva, que vai, além do benefício da psilocibina e o benefício da baestina, por exemplo, vai ter o benefício dos dois juntos, né? Isso feito ali pela natureza. Então, isso não tem um potencial interessante para as grandes indústrias, né? Então, vai sendo retardado algumas coisas. E não é só para as grandes indústrias que não é interessante, não. Eu estou fazendo um raciocínio simples aqui, até bem simples. É o seguinte, imagina uma sociedade de pessoas conscientes, felizes, que conseguem enxergar o que precisa ser visto. Imagina você comandar uma sociedade dessa. Uma sociedade assim, ela jamais seria um rebanho, ok? E aí a coisa começa a complicar, porque como é que você vai conduzir com tanta mentira, com tanta demagogia, com tanta merda como é atualmente, né? Se a gente for pensar mesmo, não é só no Brasil, não. Não é só no Brasil que você tem aí um bando de pessoas que se transformaram num rebanho e tal, e fazem merda o tempo todo. Não, você vai na Europa, nos Estados Unidos e tal, você vê agora nos Estados Unidos, o cara que está lá praticamente, digamos assim, como o pretenso vencedor de uma campanha presidencial, acabou de ser condenado por 34 crimes, né? Por unanimidade, por 12 jurados, num julgamento feito na maior democracia do mundo. E o que isso representou até agora? Praticamente nada. Quem ia votar naquele sujeito vai continuar votando nele. Se essas pessoas estivessem numa situação de autoconhecimento, por exemplo, com o uso do cogumelo, como está sendo colocado aqui, elas jamais elegeriam uma topeira daquela, né? Porque o Trump é uma topeira. Aquilo, para ser ruim, vai ter que nascer mais umas 1000 vezes. Então, eu consigo entender, não só do ponto de vista digamos assim, do mercado, né, e do interesse econômico e tal, eu consigo entender por que lá nos Estados Unidos eles proibiram o uso dessa substância nos anos 70. Se essa gente ficar consciente, nós não vamos poder fazer o que a gente faz. Porque os Estados Unidos, se você não sabe, já produziu guerras num monte de lugares, já provocou vários genocídios, mas muitos mesmo. Coreia do Norte, Vietnã, Iraque, Afeganistão. Ou você acha que eles chegaram nesses lugares de bonzinhos e somos a democracia e tal? Que nada. Tudo por interesse, ou pelo petróleo, ou pela situação
pela geopolítica ali, pela localização, como é o caso de Israel, onde... Por que os Estados Unidos apoia tanto Israel? Por que você acha? Porque aquele local ali é extremamente importante do ponto de vista econômico, do comércio e tal, não sei mais o quê, entendeu? E aí não importa se aquela desgraça daquele Netanyahu faz o que ele faz, matando crianças, velhos, mulheres e tal, provocando um genocídio como ele está provocando lá. Então, assim, dá para entender, né? Agora, voltando ao... Desculpe aí o meu desabafo, Pedro. Não, tranquilo. Mas, assim, eu não posso perder a oportunidade de tentar mostrar para essas pessoas, né? Como a falta de raciocínio, como a falta de conhecimento, como a falta de estabilidade, né, suficiente para permitir que você vá até o seu íntimo e consiga raciocinar, faz falta. Bom, então vamos lá. Macrodosagem, Pedro. Bom, eu queria fazer um adendo aqui, é o seguinte, nessa questão, né, dos grandes lobbies contra os cogumelos ou qualquer outra coisa, eu vejo que um dos grandes entraves que foi na questão dos psicodélicos, principalmente dos cogumelos, foi a Igreja Católica em 1500, quando ela veio descobrir o México. Até então, né, era a pré-colombiana ali, não era o México ainda. Em 1529 eles chegaram e teve um frei que catequizou ali aquela região por 50 anos. Frei Bernardino de Sahagún. E o que aconteceu? A Igreja Católica ela não queria competidores ali para dar acesso ao céu, né? Então as pessoas realmente encontravam o céu dentro delas ali, ou de alguma forma encontravam, né? E tem nos trechos escritos Você acha que a Igreja Católica, ou qualquer igreja, ou qualquer religião, ela em algum tempo, desde a formação do planeta, ela viabilizou caminho para a divindade? É só caminho para o caos, meu irmão. Não, ela faz o pedágio, né? É a pior merda que existe no planeta. A gente pode comparar a igreja justamente com essa Triunfo ali que faz Goiânia e Anápolis, né? Já existia a estrada, eles só colocaram um pedágio. O negócio é o seguinte, eles perceberam o potencial do poder, né? E fizeram o que já fizeram, já contaram 1 bilhão de mentiras, né? E a religião continua sendo, na minha opinião, a pior desgraça, né, do universo. Não existe nada não existe tamanha desgraça como é a religião. Não existe. Por quê? Porque a religião criou deuses, né? Cada uma criou o seu, isso é público e notório, qualquer um pode investigar o mínimo e descobrir isso. Ela criou deuses, e esses deuses são os garotos propaganda, né, para elas, e com esses deuses, elas através do medo, da opressão, da pior ditadura que você pode aplicar sobre alguém, elas vêm se dando bem desde que o mundo é mundo. Entendeu? Então religião é isso. Tava demorando a gente chegar na religião falando de cogumelo, mas vamos lá. E a cultura, e essa cultura da igreja aí, né, de abafar e enfim, direcionar os nossos pensamentos, eles realmente abafou lá, né, com opressão, né, e foi quase esquecido os cogumelos lá, porque eu acho que deve ter tido morte, enfim. E aí as pessoas ainda faziam isso, né? Os astecas, os mazastecas faziam mais escondidos, né? E aí um banqueiro que era vice-presidente do JP Morgan, que era um micologista estudioso dos cogumelos, ouviu falar desses escritos do Bernardino, desse frei, que eles dançavam em uma roda de fogo, comiam chamavam de carne dos deuses, né? Os cogumelos lá. A carne dos deuses chamava. E aí depois eles choravam, se abraçavam, e depois riam e tal. E tinha esses escritos lá, ele viu esses escritos, foi atrás de esses escritos na Osaka, no México, e descobriu lá a Maria Sabina, né, que revelou o segredo para ela, Maria Sabina. Ela foi execrada da comunidade dela, porque quando ele fez isso, foi uma revista lá, a revista Life, fez a reportagem e saiu para o mundo isso. E aí ficou muito famoso isso. Mick Jagger morou lá um tempo, os Rolling Stones, outras celebridades. E aí ela foi execrada da comunidade porque ela não podia ter revelado esses segredos, né?
E depois hoje ela é considerada como uma santa, né? Mas aí a partir daí que os cogumelos realmente vieram para o mundo ocidental e a grande mídia noticiou isso para o mundo. Tá, acho que a gente já pode falar então de macrodosagem. Vamos lá. Tá. Pelo que eu entendi, essa macrodosagem, o ideal é que ela seja acompanhada, ou seja, você vai pegar alguém que tem experiência, alguém que sabe o que ocorre e tal, não sei mais o que, para fazer, ou seja, para guiar, vamos dizer assim, aquela macrodosagem. Isso, no seu caso, por exemplo, quando você faz uma macrodosagem de cogumelo em alguém, o que aconteceu antes? Como é que é isso? Como é que funciona isso? O antes fala a preparação com a própria pessoa? Não, assim, ó, Pedro, eu não sei, eu acho isso, acho aquilo, não sei o quê, eu sou ansioso, sou isso, eu tenho um trauma, entrou em contato com você, conversou e tal. Uhum. E aí, você analisa um pouco essa pessoa, você vê os motivos, e quando você toma a decisão que essa pessoa pode ou fazer essa macrodosagem, você acompanha essa pessoa nessa macrodosagem? Como é que funciona isso? Ou simplesmente você diz, cara, eu acho que seria bom, tal, não sei o que, tal, faz assim, faz assado, e essa pessoa vai ter acesso à substância. Como é que ocorre esse negócio? Entendi. Bom, no caso, né, do nosso projeto aí, eu criei uma associação com fins espirituais, né? Na prática seria uma igreja psicodélica, né? Mas a nossa religião no sentido de religare, né? Religare com o nosso Deus, é os cogumelos, né? E a gente criou essa associação para atender esse tipo de pessoa que tem essas demandas, né? A gente começou realmente fazendo ali com profissionais de saúde, né? Já fiz em mais de 10 médicos, por exemplo. Inclusive, nosso projeto saiu na capa do UOL. Eu guiando um médico, inclusive é o Dr. Amir Saado aí, médico do Gustavo Lima, do Matheus, do Jorge Matheus. E orientei centenas de profissionais de saúde, a gente tem grupos de médicos e eu acabei orientando esses profissionais, porque realmente eu que estava com conhecimento ali no momento, né, porque um conhecimento prático, né, depois com mais cursos fora, né, inclusive com cursos de sites de fora, né, sobre a substância. Então a gente teve um cuidado de trabalhar essa questão pelo lado dessa associação para dar uma legalidade na coisa, né? A gente pode agir de duas formas aqui no Brasil, que eu encontrei esse caminho, né? Que é a redução de danos, ou seja, a pessoa realmente já quer os cogumelos, ela vai usar ou está usando, e a gente pode entrar como um redutor de danos, orientando essa pessoa, né? Orientando e acompanhando. E hoje, nosso atendimento funciona assim. Nós temos na nossa associação uma médica, nós temos eu para fazer a questão de uma preparação antes da sessão. Então, nós temos uma consulta com anamnese, vamos dizer assim, é uma médica terceirizada para a associação. Tem uma preparação, tem a sessão em si com 2 terapeutas, né? Uma médica e um terapeuta, que nesse caso é interessante, um homem ou uma mulher, para evitar a questão de abusos e tal. E no pós, ainda nós temos um acompanhamento de 60 dias com o nutricionista e mais 2 consultas com o psicólogo que já trabalha nessa área de psicodélicos. Tá, e essa pessoa... quando você chega à conclusão lá, o cara chegou, fez uma consulta, a médica vai fazer a anamnese desse paciente e tal, e nessa anamnese ela pode dizer para você, esse paciente aqui não? Pode sim, que é um dos casos, seria esse caso aí da esquizofrenia, né? O sujeito é bipolar, por exemplo? Olha, a bipolaridade, o problema é o seguinte, tem muitas pessoas, por falta de pesquisas, especialmente as pessoas que têm um título acadêmico, né, e não conhecem muito do tema, eles acabam tirando o corpo fora, que é normal, é perfeitamente entendível, né? Mas eu vi casos de bipolaridade que a pessoa teve uma melhora muito boa com os cogumelos. Então, assim, é um campo ainda que tem que ser mais estudado realmente, né? Mas às vezes que por falta de pesquisas as pessoas falam que não é bom para não entrar num campo que não conhece, né? Por exemplo, se eu quiser
fazer microdosagem do cogumelo, eu posso comprar esse produto já na quantidade certa, no peso ideal e tal, nessa associação? Sim, cápsulas. Através da associação a gente está dando acesso aos cogumelos, né? Com cápsulas, com o chocolate, inclusive esses mesmos astecas que eu citei aqui, os astecas e mais astecas, que foram até o inventor do chocolate mesmo, né? Depois a Europa, né, colocou mais açúcar e vendeu lá, mas foi eles que inventaram. Eles usavam a carne dos deuses, os cogumelos, junto com cacau e mel, entendeu? Então, não é algo para ficar mais gostosinho e palatável, não. Vem um pouco dessa questão antiga aí, né? E o cacau, ele vai ter um efeito interessante também no corpo, potencializando e ajudando aí na vasodilatação e na circulação. Esse produto, as cápsulas, por exemplo, o chocolate, né? Como é que funciona a utilização dele? Por exemplo, a pessoa sai de lá da associação com uma receita, tipo, a cápsula você vai tomar desse jeito por tanto tempo, assim assado, pode ocorrer isso, pode ocorrer aquilo. O chocolate você vai usar assim assado, pode isso, pode aquilo e tal. A pessoa que entra em contato e adquire esse produto ou esses produtos, né, com essa intenção, ela sai de lá com essa informação? Sai sim, inclusive hoje a gente não vende os cogumelos, né? A gente dá acesso a eles, né? Mas através de uma mini consultoria desse sentido aí, né? A gente tem hoje o mini guia da macrodosagem. Então tem um mini guia da macrodosagem que está disponibilizado aí para pessoas do Brasil inteiro. Nós mantemos um escritório com um WhatsApp, um telefone ali de segunda a sexta para as pessoas tirarem dúvidas ou, enfim, entrar em contato ali no momento que precisa, né? Então a pessoa tem toda essa assessoria nossa, né? A partir do momento que você faz a inscrição na nossa associação, né, que é de graça, você vai ter acesso não só aos cogumelos, mas todo esse tipo de informação. Como você dá acesso, ou seja, você está dizendo que vocês não vendem lá, mas você falou, você compra em tal lugar e tal, é assim? Não, é porque a gente não vende os cogumelos, a gente vende todo esse trabalho, entendeu? Entendi. Então é o cogumelo, a gente vende, né? Ele entra também, mas ele entra também essa questão da assessoria mesmo com as informações, né? O suporte. Ok, se a pessoa quer vai se inscrever na associação, vai fazer parte e tal, não sei mais o que, e quer fazer uma microdosagem, por exemplo, quer entrar na microdosagem. Isso custa efetivamente o quê? É claro que você não vai estar pagando médico, você não vai estar pagando terapeuta, você não vai estar fazendo tudo isso. Isso tem custo, esse custo precisa ser resolvido. Então, mas quanto custa na prática? O Leal quer fazer isso, tá? Quanto custa para o Leal fazer isso? Microdosagem primeiro. Bom, se você realmente tiver interesse, Leal, eu posso até te mandar para você aqui de graça, mas um frasco de microdosagem, né, que daria aí, vai depender da sua dosagem aí, dura um bom tempo, ele vai custar R$200, né, o frasco a microdosagem e já com essa assessoria que a gente vai dar, né? E nesses casos, às vezes não é só as pessoas que têm problemas que usam as microdosagens. Isso eu já entendi perfeitamente. Tem gente que é para potencializar a vida, né, e tal. Claro. Enfim, tem acontecido muito isso, igual no caso que eu citei aí do Vale do Silício, por exemplo, né? Então, a pessoa vai entrar com a microdosagem e ela vai ter a opção de só pagar essa microdosagem, essa assessoria, R$200, né? Pra gente dar ali o início da microdosagem. Mas se ela quiser também, não é necessário, né? Na macro sim é necessário, médico, psicólogo e tudo. Mas na micro, se ela quiser também uma consulta, ela também terá, né? Pra ver a questão de interação medicamentosa ou outras condições que a pessoa pode ter, né? Entendi. Tá. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ser muito prático em relação ao tema que a gente está lidando aqui. Muita gente vai dizer, tá, mas como é que eu faço, não sei o que e tal. Não, na prática, microdosagem custa, a partir do momento que você se inscreve, não sei o que, custa R$200. Beleza. Tá. Isso está muito claro para mim. Macrodosagem. O Leal agora quer fazer a macrodosagem, ok? Qual é o caminho? Primeiro faço a inscrição, tá? Quanto vai custar isso? Bom, hoje em dia que a gente não está com o nosso lugar próprio ainda, né?
Nós estamos, inclusive, buscando o nosso lugar aí, né? E tem algumas opções já bem interessantes, que é um outro assunto isso, né? Mas, enfim, estamos buscando para entrar, para construir o nosso centro. Então a gente faz hoje na casa da pessoa, se não tiver, se for um clima tranquilo, né? Questão de filhos, animais, enfim, até brigas familiares, né? Então a gente faz na casa da pessoa e entrando com a consulta médica, preparação, sessão em si, né? Com 2 terapeutas, sendo uma médica, a doutora Liz, inclusive, vou citar ela aqui, que é uma grande parceira. E no pós, acompanhamento com a nutricionista 60 dias e mais 2 sessões com psicólogos, sairia hoje a R$2.000. Ok, tá. Então, se qualquer pessoa quiser fazer macrodosagem, o primeiro passo é se inscrever lá, e aí essa pessoa vai ser recebida na associação. Quem é que vai conversar com ela para saber se pode ser viável aquela macrodosagem que ela está desejando ou não? Sim, a pessoa entra em contato comigo, né? micro.guedes no Instagram, tem microguedes também no YouTube, sem o ponto. E nós temos aí a Ciencel, né? Além de outros projetos também, mas a Ciencel, Ciência e Espiritualidade Unificadas, né? Então, qualquer um desses meios aí você pode entrar em contato. Vai ser atendido primeiro pela nossa secretária, depois por mim e pela doutora Lise, né? Após isso, vai ter aí psicólogo e nutricionista. Então, a gente vai fazendo todo esse caminho. O primeiro passo é só entrar em contato comigo ou na nossa associação, na Ciencel. Tá. Então agora vamos mudar um pouco o tom da nossa conversa, já que você diz, ó, minha associação, assim, eu estou criando uma religião, tá? Eu entendi o que você quis dizer, você não está criando uma religião, até porque você não criou um Deus aí, né? Uhum. Você tá sendo muito prático em relação aos benefícios terapêuticos de uma substância que é palpável, que existe e que qualquer um pode pegar, ok? É diferente dos deuses que são criações humanas, porque para ser, isso é muito simples, né? Assim, é um raciocínio bem basicão. Até eu que tenho 2 neurônios, só que um fala com o outro, consigo entender isso. Ó, esse Deus que existe para você, ele é criação humana porque você consegue entender o que ele é. Se fosse o Deus verdadeiro, você não entenderia, né? E o Deus verdadeiro está em todos nós. Ok? E eu considero esse Deus verdadeiro como sendo o amor. Por que o amor? Porque o Deus verdadeiro, o amor, né? Quando você permite que ele se manifeste, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Talvez, só vou dizer uma vez aqui, tá? Porque o amor é Deus. Não é Deus é amor, não. Olha a diferença de um raciocínio para o outro. Quando você diz Deus é amor, você está dizendo que esse Deus, criação humana, que a filosofia tem largo material sobre isso, né? Você está dizendo que esse Deus é amor, né? Esse Deus ama, esse Deus isso, esse Deus aquilo, esse Deus é bondoso e tal. Ok. Quando você diz que o amor é Deus, você está dando... você está dando uma divindade a um sentimento que está onde estiver qualquer ser, né, que tenha algum tipo de raciocínio no planeta Terra ou em qualquer galáxia há bilhões de anos daqui, esse ser terá esse sentimento. Isso explica por que Deus estaria então em todos os lugares, né? Ok, então o amor, o sentimento, o amor é Deus e não Deus é amor. Existe uma diferença brutal nisso. E por que eu estou dizendo isso? Olha só o que acontece quando Jesus falou lá, ame ao teu próximo, né, e tal. Quando ele deu essa dica, ele estava nos dando a solução para todos os problemas. Porque esse negócio, imagina, se eu amo o próximo entende isso, e isso faz diferença para ele, e ele ama o próximo, esse dominó vai cair, até voltar para mim, até voltar em mim. E aí esse ciclo não para mais. E aí a gente transformaria esse planeta aqui, esse mundo. O planeta é maravilhoso, agora o mundo é uma merda, né? A gente transformaria esse mundo de merda no paraíso. Se a gente fizer só isso,
para você ter uma ideia da complexidade e do poder dessa afirmação, ame o teu próximo. Como é que você ama o teu próximo? Quando você permite que Deus que está em você, que é o amor, se manifeste. Então, como é que isso acontece? Quando você está diante de uma situação ruim para qualquer pessoa e você está lá, se você permitir que o amor que existe em você se manifeste ali, tudo que você vai fazer será bom para aquela pessoa. Ou seja, então Deus estará agindo através de você ali, ok? Isso para mim é Deus. Agora, imagina esse Deus em qualquer religião. Quanto que ele ia gerar de faturamento? Zero. Zero. Porque você não precisa de igreja, não precisa de religião, não precisa de livro sagrado, não precisa de nada disso. E nem de cogumelo, ele é só um atalho, mas né, não precisaria. Entendeu? Então, quando você entende isso de verdade e passa a fazer o que aquele sujeito lá, 2000 anos atrás, falou, ó, ame ao teu próximo, quando ele disse isso assim, dessa maneira, porque se ele fosse explicar, o povo primário que existia naquela época jamais iria entender. Então, é mais ou menos, ama o teu próximo e deixa que o resultado virá. Essa é a verdade. Agora, essa verdade, amigo, você não vai ouvir em nenhuma igreja. Por quê? Porque se você for amar o próximo, não dá para você amar nem a igreja, nem o pastor, nem o padre. Ok? Se você for ajudar o próximo, você não vai ajudar a igreja, nem o pastor, nem o padre. Ou nem qualquer outro líder religioso de qualquer religião. Porque todas elas são ruins. Todas. Menos okay? a nossa, viu, gente? Hã? Menos a nossa. Agora, vou chegar no cogumelo. Por que o cogumelo não é uma religião? Por isso, né? Porque o cogumelo não está vendendo um Deus que vai mudar a sua vida, que vai isso. Ó, se você der 50, você vai ganhar 300. Se você der 1000, você vai ganhar 500 mil. Se você fizer isso, você der promessa. Se você for para a trindade de joelho, se você se sacrificar, ele não vai fazer nada disso, porque isso tudo é balela, tudo isso é besteira, tudo isso é mentira, entendeu? Para fazer o que a religião faz, cara. Cara, a religião já matou pessoas queimadas vivas em fogueiras. A religião já invadiu países e destruiu milhões de crianças, mulheres, grávidas, velhos. A religião já fez o capeta nesse planeta e o povo ainda acredita nessa merda. Ok, o cogumelo não é isso. O cogumelo é o seguinte, ó, essa substância faz isso. Ela tem um princípio ativo, esse princípio ativo somado a outros faz isso. Você experimenta, se for bom para você, tá ótimo, acabou, pronto, resolveu o seu problema, legal. Ninguém vai te exigir nada além disso. Não estão vendendo um Deus errado para você, um Deus criado. Não. Tá despertando o seu próprio Deus. Isso não é religião, cara. Isso não é religião. Você usou o termo errado. Não é religião. Religião é um trem nefasto, entendeu? É porque essa religião, da forma que a gente conhece, né? É de religare. Você tá falando de religiosidade. Aí sim. Aí sim pode então, se considerar. Nós criamos uma religiosidade, né? Da gente se ligar dessa maneira. Ou seja, ó, tem aqui uma porta aberta, você quer passar por ela? Eu prefiro usar a espiritualidade, que tá acima, né, de qualquer religião. Religião não é. Tá acima de qualquer religião. Então, e só um pouquinho, né, você falou aí que é realmente o que o cogumelo nos traz, né, várias verdades. Uma delas, né, nas experiências é que você se sente parte de um todo. Então, quando a gente se sente parte de um todo, de um grande organismo vivo aí, né, os seres humanos com a terra, com os animais e tudo faz parte de um todo, aí sim a gente vai começar a ter pequenas melhores atitudes com o nosso próximo e isso vai se tornando realmente uma corrente. E a coisa tá acontecendo, tem muita gente que tá fazendo isso aí, que tá melhorando, que tá buscando o autoconhecimento, né? A ayahuasca é uma substância interessantíssima, que faz a mesma coisa, age no mesmo receptor dos cogumelos também e vai agir nas mesmas coisas, né? Foi captada aí pela religião, né? Então vão ter vários contextos para você usar a ayahuasca, né? Eu não digo desses contextos, dessa religião X ou Y, mas a ayahuasca, a substância em si, ela é preponderante e poderosíssima. Então, realmente está fazendo exatamente isso. Ela está deixando as pessoas mais conscientes e despertando, assim como os cogumelos. Tá, só para encerrar o meu raciocínio aqui, eu vou deixar duas perguntas aqui para você responder. Aliás, uma pergunta e uma afirmação. Se você puder responder, eu acho que vai te fazer bem. Primeira delas é o seguinte: Deus está ou não está
onde nós deveríamos estar e não estamos? Essa é a primeira pergunta. Vou repetir. Deus está ou não está onde nós deveríamos estar e não estamos? Se essa pergunta for respondida com honestidade, você vai perceber claramente por que nós não somos o paraíso, né? Porque depois que nos deram livre-arbítrio, né? E depois que fomos habitados por Deus, ou seja, pelo amor, né? Vou fazer de novo a pergunta. Deus está ou não está onde nós deveríamos estar e não estamos, ok? Tá. E a afirmação é o seguinte, presta atenção. O amor é o melhor conselheiro do universo. Por quê? O amor é Deus. E toda vez que você ouvir o amor, você vai fazer a coisa certa. Beleza? Ok. Eu falo, Leal, que as pessoas, né, para acreditarem em Deus, eu acho que uma pessoa que cuida da sua própria saúde de verdade, ela tá acreditando em Deus, né? Pedro, se ela cuida da natureza, por exemplo, né, Deus se manifesta em todas as coisas, inclusive na natureza. Então, se ela tá cuidando da natureza, ela também, eu acredito que essa pessoa acredita em Deus. De tudo que você falou aqui hoje sobre o cogumelo, a gente estava até brincando aqui no início do nosso podcast, assim, eu sou um analfabeto em relação ao cogumelo e tal, não sei o quê. E sou mesmo, né? Assim, não entendo coisíssima nenhuma de cogumelo. O que eu entendo de cogumelo é o que eu entendo agora, a partir do momento que você falou tudo sobre o cogumelo. E como é de praxe para mim, eu vou pesquisar e vou ler muito sobre o que você disse aqui e tal, para eu ter certas certezas, né? Ou pelo menos melhorar o meu conhecimento sobre isso. Mas a coisa mais importante que você disse aqui hoje sobre cogumelo é o seguinte, olha, o cogumelo é um veículo. Só que esse veículo, ele dá acesso ao que você tem de verdade. Não é ao que você tem de melhor, não. A quem você é. Ora, como você é um ser divino, que lá no íntimo, todos nós somos maravilhosos, ok? Quando você passa por essa porta com a ajuda dessa substância, que você pode chamar de psicodélico, né, e tal, não sei o quê, enfim, quando você chega nesse ponto e dá de cara com quem você é e vê o quanto você é divino, você não foi feito por Deus, cara? Então você é divino, beleza? Ok, você não é um resultado do amor, então é isso. Então essa é a principal coisa que você disse, ó, porque imagina a mudança que seria na sua vida se você encontrasse quem você verdadeiramente é. A mudança vai ser enorme, porque quem você é de verdade é muito bom. Isso, eu acho que todos nós somos assim, né? E aí, essa questão de você ser deprimido, de você ter traumatizado, de você ser ansioso, né? E tal, tudo isso, quando você descobre quem você é, esse quem você é vai raciocinar de um jeito que você nem imagina. Por exemplo, é assim, ó, você pode ter os desejos que você quiser, não é problema. Você só não pode ficar triste com o que você tem, compreendeu? A propaganda usa isso demais, né? A propaganda cria em você um desejo, mas ao mesmo tempo, malandramente, né, doentiamente, ela cria um desejo e diz para você, o que você tem é ruim, o que você tem é demodê, o que você tem não funciona mais, o que você tem não funciona mais, tá velho e tal, certo? Ou seja, ela te dá um desejo e diz para você ao mesmo tempo que aquilo que você tem que ficar infeliz com aquilo. Quanto mais infeliz você tiver, mais você vai procurar aquele alvo do seu novo desejo. E eu digo o contrário. Você pode desejar o que você quiser, cara, né? Eu, por exemplo, sempre estive muito feliz com o meu Diplomata 90, que eu vendi agora há pouco, né, e tal. Mas sempre tive um carro ótimo, tração nas 4,100, tá, um poder de fogo, uma delícia para dirigir. Sempre tive ali. Agora, eu não queria ter um Viper
da Dodge, queria 700 cavalos, um bole, tração traseira, capeta, beleza, queria. Quero até hoje. Agora, quando que esse desejo pelo Viper me deixou triste com o meu Diplomata 90? Nunca, nunca. Então, eu não sou uma vítima fácil para a comunicação demoníaca, vamos dizer assim, né, da propaganda. E olha que eu lido com isso o tempo todo, né? Eu não é fácil de me pegar nesse ponto, não. Os meus desejos são bem-vindos, tá tudo certo. Agora, sabe quando um desejo meu vai me deixar triste com aquilo que eu já tenho? Nunca. Eu sou não só feliz com isso, como eu sou altamente agradecido o tempo todo. E é essa verdade, aliás, é esse raciocínio que você vai fazer o dia que você entrar em contato com o seu íntimo verdadeiro. Por isso, eu fiquei curioso com o cogumelo. O cogumelo traz um pouco disso, sim, né? Ser feliz com o que você tem, né? Revelar quem que realmente você é, né? E por isso que às vezes, né? Naquela questão lá de tomar passagem só de ida, por exemplo, muitos casos as pessoas não teve nenhum problema. Na verdade, ela só se encontrou e foi pra uma chácara. Você só tinha que ir mesmo. A pessoa tá ali usando roupas coloridas, por exemplo, e largas, plantando a própria comida. Nossa, aquela ali passou. Por quê? Porque tá com uma roupa colorida, uma roupa mais assim, confortável, e agora tá plantando a própria comida, não quer mais esse contato social aí alienado, né? Não, aquele ali passou, né? Muitas vezes a pessoa não passou não, só se encontrou mesmo. Na verdade, isso é muito interessante também, né? O cara tá lá, tá feliz, tá numa boa, dorme bem, come bem, tá feliz. Por que ele deveria estar sofrendo e ansioso e não sei o que e tal nessa vida de merda que a gente leva, cara? Não, e hoje em dia, Léo, vou falar um negócio pra você. A sociedade realmente tá doente, tá muito mal. Com certeza. Eu tenho muito contato com os médicos, né? Muitos médicos e tudo. E os médicos todos estão usando remédios controlados. Claro. Todos. Não é só o médico que usa remédio controlado, não, a polícia também. A polícia também, sim. A polícia é impressionante, cara. Eu conversando com o Coronel Castilho, né? Você conhece o Coronel Castilho? De nome. Ele trabalha aí, ele ficou até famoso aí. Ele é um cara bem conhecido aí na área. Coronel Castilho, respeitadíssimo, um cara de fibra, posições firmes. E saiu aí nesse caso aí da polícia ter matado lá o negócio do Escobar e tal. Saiu uma frase dele lá: eu não sou jagunço de ninguém. Saiu estampando as revistas. Cogitaram ele pra matar alguém e tal. Enfim. E eu tava conversando justamente isso com o Castilho, essa questão da sociedade, né? No caso eu citei os policiais, deve ter muitos traumas ali, né? Claro. E ele falou assim, vive com tragédia o dia inteiro. Aí. Exatamente. 30 dias por mês só tragédia. E aí às vezes ele pegou e falou assim: não, mas não é só os policiais não, né? A sociedade inteira e tal. Então realmente a gente tá aí num chumbo trocado e as pessoas acham que estão sabendo o que estão fazendo, né? Mas realmente as nossas escolhas às vezes já estão escolhidas aí por outras pessoas. A gente acha que a gente tem uma falsa sensação que a gente tá direcionando nossa vida. Pedro, eu costumo perguntar aqui para os meus convidados, tipo assim, quando a gente fez o convite, você aceitou vir aqui falar sobre cogumelo e tal, normalmente, às vezes, porque isso acontece comigo também, normalmente eles falam assim, cara, tomara que esse cara me pergunte isso. Ficou faltando alguma coisa? Eu deveria ter te perguntado uma coisa que eu não perguntei? Bom, tem muitas coisas interessantes que aconteceu nesse tempo todo, né? Então, assim, nosso projeto, ele patrocinou algumas pesquisas, né? Por exemplo, mostrando a baixíssima toxicidade da substância, mais baixa toxicidade que a cafeína. A cafeína, ela pode te dar overdose, os cogumelos não, né? Poder não viciante. O caso do meu pai, de várias outras pessoas, as pessoas começam a tomar, né, o remédio alopático tradicional, o tarja preta, ela fica viciada naquele remédio e fica difícil de sair. Com né? certeza. Viciado naquela droga, porque aquilo lá é uma droga mesmo, né? Inclusive é vendida nas drogarias. Então a pessoa vai usando ali e só vai aumentando as dosagens. Os cogumelos ao contrário. Né? Se você usa muito, ele vai criando uma resistência, ele perde o efeito. Enquanto você não para, ele não volta o efeito. Então ele se regula, né? Baixa toxicidade, poder não viciante. Então a gente patrocinou uma pesquisa nesse sentido aí, né? Por mais que tenha o viés meu, né, de querer uma informação positiva, é realmente isso aí que está nas escrituras, né? Então a gente patrocinou pesquisas,
produzimos músicas para as meditações psicodélicas, né? As músicas para as macrodosagens, músicas de 3 horas com sons de natureza e instrumentais, né? Tem o chocolate com outros tipos de cogumelo que eu estou lançando agora, o juba de leão, por exemplo, né? E eu gostaria de citar alguns poderes mágicos, vamos dizer assim, por favor, dos cogumelos, que aconteceu com pessoas que eu conhecia, né? Que eu conheço, inclusive. Bom, então, casos que me surpreendeu, né? Bom, a gente sabe, assim, que a questão do vício, né? Então, teve casos que as pessoas pararam de tirar cocaína, né? Então, assim, na depressão, no vício, todos esses aí que eu citei, teve vários casos interessantes. Mas vou citar aqui alguns que eu considero realmente muito interessantes, que, inclusive, tá no meu podcast lá, uma entrevista que eu fiz numa macrodosagem de um amigo meu, que ele estava fazendo uma... Pra mim foi interessante, né? Porque... de depressão, vício, eu vi vários casos. Mas esse caso foi o primeiro, que foi ele fazendo a quimioterapia com câncer, né? Com estágio de metástase. Ele estava 45 dias sem ir no banheiro, sem evacuar. Imagina você colocando aquele tanto de veneno dentro do corpo, que é a quimioterapia. Ela é feita para entrar e sair do nosso corpo, né? E estava 45 dias sem ir no banheiro. A gente tinha uma data lá para fazer uma macrodosagem. Eu ia guiar 2 médicos... e mais esse rapaz. Acabou que um médico ficou na contenção pra gente ajudar esse médico, mais esse outro. Então nós guiamos, eu mais um médico, guiamos um médico e mais esse amigo meu que estava com câncer e fazendo a quimioterapia. Ele fez a quimio num dia e a macrodosagem no outro. E ele estava 45 dias sem ir ao banheiro. No outro dia, após a macro... o intestino funcionou. Funcionou e continuou funcionando por 6 meses. Com uma sessão de macrodosagem. Continuou funcionando por 6 meses o intestino dele. Então essa realmente foi impressionante. Outro caso impressionante foi um trabalho que a gente estava fazendo agora no sul da Bahia, um trabalho social da nossa associação, que a gente acompanha algumas pessoas, fornecem os cogumelos, dá o acompanhamento médico, psicológico e nutricionista, às vezes, de graça para algumas pessoas, né? E essa pessoa era um vendedor de redes em Barra Grande, no sul da Bahia. Inclusive, era do Rio Grande do Norte, estava para lá, porque já tinha matado 2 pessoas lá no Rio Grande do Norte. Quer dizer, homicida de 2 pessoas, estava na Bahia. Acho que já tinha pagado o que ele tinha que pagar. E ele tinha tido um AVC uns 3 anos atrás. Nós entramos com ele com a semente de abóbora, né? Acompanhamos esse senhor Gil, por 4 meses. Semente de abóbora e microdosagens. Em menos de um mês, esse senhor começou a andar sem as muletas. Não sentia a perna, não batia o pé no chão. Eu tenho um vídeo daqui, né? A gente não divulgou esse vídeo ainda, inclusive. Então, com menos de um mês, ele começou a andar sem muletas. E com 4 meses, no final, a gente fez uma macrodosagem nele lá. Ele não conseguiu ficar com os olhos fechados, porque por causa da vida dele, né? Com assassino e várias outras coisas, ele não conseguia ver as coisas que a substância estava mostrando para ele. Né, que seria nada mais do que relacionado à própria vida. Então, é difícil a experiência? Depende da sua vida, né? Vai depender muito da sua vida. Então, teve esse caso emblemático, casos de pessoas com a melhora em tremores, né? Melhora em tremores no sentido do mal de Parkinson mesmo, né? Tem um caso aí que a pessoa não conseguia ficar naquela luz de fenda, que é aquela luz de oftalmologista. Quando você vai no oftalmologista, coloca o queixo lá, né? A pessoa não conseguia colocar ali porque ficava tremendo. Então as microdosagens ajudaram. Então, microdosagens e macrodosagens tiveram mudanças e melhoras em questões assim que hoje a medicina está lutando para isso, né? E tem remédios muito pesados que às vezes vai agir somente nos sintomas, né? E realmente não equilibra o corpo, que é o que os cogumelos na verdade fazem, né? Os cogumelos, eles vão te equilibrar. Então ele vai, por exemplo, dar disposição para a pessoa ali mais introvertida, mas vai acalmar ao mais acelerado, né? Ele vai ajudar numa compulsão alimentar, mas também vai ajudar na anorexia. Ele ajuda no excesso da comida e na falta de comida. Ou seja, ele vai regular. Ele vai regular. Então é uma substância muito, muito interessante, muito importante. Tem que cada vez mais quebrar esses tabus, porque a gente
comprou nessa propaganda aí da década de 70 e na prática o que a gente vê é bem diferente, né? Pessoas às vezes com medo. Tem um caso aí agora ontem mesmo eu tava na minha escalada, né? Eu pratico um esporte que é a escalada, inclusive já escalei o Pão de Açúcar 310 metros com a microdosagem. Eu escalo mais ou menos aí uns 10 anos. E sempre na farra da cachaça no final de semana, meu sonho era escalar o Pão de Açúcar, mas esses 10 anos eu não escalei o Pão de Açúcar. Imagina você subindo aquilo lá, bêbado. Bêbado impossível, mas assim, mesmo sem ia beber... ser uma beleza, já pensou, mesmo sem beber, o que acontecia, Leal? O pior não é isso, o pior é você lá em cima e ter, com a certeza de que pode voar. Aí exatamente, mas olha, antes disso, olha só pra você ver como é que é a questão do álcool. O álcool corta as suas asas, né? Eu não conseguia dar uma sequência de treino nem pra tentar subir lá, entendeu? E com os cogumelos, a partir do momento que eu coloquei os cogumelos na minha vida, eu escalei o Pão de Açúcar com 1 ano. 1 ano fui, escalei. São 310 metros, escalei microdosado. Então, assim, é você em sua melhor versão, né? Você realmente se conhecendo e as pessoas falam que os cogumelos tiram a gente fora de si, né? E na verdade é completamente ao contrário, se usado da forma certa. Pedro, assim, para encerrar nossa conversa aqui, 2 coisas. Primeiro, eu quero saber sobre os relatos das pessoas, tipo, assim... Porque quando você fala do psicodélico e tal, né? Você me imagina que o cara que está microdosado ou macrodosado e tal, ele vai ter visões. Essas visões, como é que são esses relatos? O que você já ouviu assim de... Eu vou dar um exemplo para você, um amigo meu, um colega de trabalho, trabalhou comigo lá no Sistema Globo por algum tempo e tal, de rádio, né? Um dia conversando sobre essas maluquices aí de uso de drogas e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, uma vez eu fui numa fazenda, eu tomei um chá de lírio. E aí eu fiquei tão louco, ele falando, né? Fiquei tão louco que quando eu saí da sede da fazenda, assim, tinha uns coqueiros, assim, perto, né? Os coqueiros me cumprimentavam, assim, eles vinham na minha direção e me cumprimentavam, ou seja, ele estava tendo uma alucinação bruta por conta do psicodélico, do alucinógeno que ele tinha tomado. Como é que são os relatos dessas imagens, dessas coisas que as pessoas que estão macrodosadas principalmente relatam? Essas visões vão vir realmente nas macrodosagens. As microdosagens não têm efeito psicodélico, né? Inclusive, quando começam os efeitos psicodélicos, você já está saindo da sua microdosagem. Então, essas visões vão vir realmente nas macrodosagens, né? Agora, isso, o que acontece? A pessoa tem que fazer da forma e do contexto correto, né? Então, a partir do momento que você está numa macrodosagem, o indicado é você fazer com os olhos fechados, para você voltar os olhares para dentro de si, né? E aí vai vir vários tipos de visões, né? E nelas está incluída, por exemplo... conversar com seres místicos, semideuses e deuses, né? Já aconteceu, por exemplo, uma macrodosagem que eu fiz num médico, que ele conversou com Jesus, ele encontrou Jesus mesmo e conversou e tudo. E os cogumelos, eles não fazem você acreditar em nenhuma religião. Eles reforçam a sua própria crença, né? No caso, ele já era uma pessoa católica, então essa era a referência que ele tinha. Ou seja, ele queria ver Jesus e viu. Ele viu Jesus, conversou com Jesus. E ele reforça a sua própria crença e espiritualiza também os ateus ou os desespiritualizados, né? Então, teve essa visão, essa questão... Aliás, deixa eu abrir, só para não deixar passar Tranquilo. Isso aqui. O ateu não é desespiritualizado, muito pelo contrário. A gente encontra ateus muito mais espiritualizados do que religiosos. Porque o ateu, ele é ateu em relação a deuses, que não tem nada a ver com espiritualidade. Mas tudo bem, vamos lá. Então, assim, teve vários casos interessantes. Comigo já aconteceu alguma coisa assim, mas não memorável só as mudanças mesmo, né? Memorável para citar aqui. Mas citando alguns interessantes, por exemplo, com uma médica, por exemplo... Ela viu e conversou com o pai dela já falecido, né? Então você pode sim conversar com parentes, entes queridos já falecidos. Você pode reviver o seu parto ou achar que está no útero da sua mãe. Isso acontece principalmente com pessoas que têm problemas de relacionamento com a família, né? Você pode
achar que é um animal ou uma planta, ou, por exemplo, uma outra médica que aconteceu foi ela ver raízes saindo pelo corpo dela. Parece uma cena assustadora, mas a própria substância vai te caminhar para aquilo ser algo aceitável no momento. Então, a sensação que ela teve ali quando via essas raízes saindo pelo corpo dela, né, a substância já direcionou ela para isso. A sensação que ela tinha era uma sensação de renascimento, de vitalidade. Então, não assustou ela em nenhum momento. Você pode ter a sensação de fazer parte de um todo e que tudo está interligado. Essa é uma sensação muito comum entre os cogumelos. Então, por isso a gente aumenta muito a nossa empatia, né? Bom, é por aí. Tem alguns outros tipos de experiências, né? E visões, mas tudo vai vir de acordo com a sua própria vida. Entendi. Agora, Pedro, você falou isso só para a gente, então, encerrar a nossa entrevista, mas nosso bate-papo, você falou conduzir. Por que a macrodosagem precisa de ser conduzida por alguém? Outra coisa que você falou aí sobre contenção. Por que alguém tem que cuidar da contenção? Você fala quando eu falei redução de danos ou contenção? Não. Foi contenção em qual sentido? Traduzindo é o seguinte, eu estou entendendo que é necessário que alguém, durante esse processo, que alguém esteja ali para conduzir aquele processo. Sim. O que significa isso? Conduzir, no caso, né, tem muitas casas aí de ayahuasca, outras pessoas aí, o neo-xamanismo, né, pessoas entrando aí nesse ramo, e sem nenhuma experiência e nem bom senso, é muito importante o bom senso disso aí, é não interferir. Você vai conduzir ali, olhando, direcionando, preservando a segurança e o conforto da pessoa, mas sem interações, sem o toque, né, sem conversar no meio da experiência, né? Então a condução, ela nada mais é do que uma proteção à própria pessoa, para ela, por exemplo, não sair para a rua, abrir os olhos, ligar para outra pessoa, naquele momento ali que realmente ela tem que olhar para dentro de si, né? Então é uma interferência no mínimo possível, né? Mas que no final ali vai ser, aí no final sim, realmente pode ter uma conversa, mas ali é uma interferência no mínimo possível para a pessoa ter a melhor experiência possível. Parece que você citou também que às vezes é necessário que outras pessoas estejam presentes para evitar que essa pessoa seja vítima de algum assédio, de alguma coisa. Isso também Não, assim, nesse caso é só porque realmente esse protocolo é um protocolo nosso e é um protocolo que considero o melhor protocolo, né? Por quê? Porque o ser humano, ele tá aí, ele é corruptível, ele tá aí pode fazer tanto o bem quanto o mal, né? E o que é o ideal ali para a questão... Por que a gente coloca 2 terapeutas, né? No caso vai ser eu e mais uma médica, né? Porque a gente coloca um homem e uma mulher para evitar tanto pro nosso lado quanto pro lado da pessoa também. Porque Entendi. A pessoa pode acusar que a gente abusou ela ou enfim, é só mesmo por uma proteção de não só de proteção em si. Entendi. Mesmo, como também, por exemplo, você imagina você fazer uma experiência dessa numa pessoa que foi abusada na infância, teve um trauma de abuso sexual, né? Então, se tem um homem ou uma mulher, para ela fica mais tranquilo pra gente. Claro. Estamos nos resguardando e resguardando a própria pessoa. Por exemplo, se você está conduzindo uma pessoa sozinho, você está conduzindo uma mulher, né? E essa mulher, durante esse processo, ela tem lá uma compulsão sexual, alguma coisa, e vem para cima de você. Exatamente. Quer dizer, então, não, calma, você tem que ser muito profissional para resistir a isso, dependendo dessa pegada aí. E se você tiver alguém junto lá com você, no caso, uma médica e tal, não sei o quê, ou um psicólogo, ou um terapeuta, enfim, né? Você está protegendo quem tá conduzindo e protegendo a pessoa que está passando por aquele processo, é isso. Exatamente, Léo. Esse é o protocolo. Esse é o melhor protocolo que a gente pode colocar aí hoje em dia, né? A gente está sempre evoluindo as coisas, mas esse é um protocolo de padrão internacional, né? Um padrão internacional. Agora, seguinte, você falou da importância, né, de uma pessoa estar ali guiando, né? Então, eu queria citar um caso, inclusive esse caso vai estar no livro que eu estou escrevendo aí, estou escrevendo um livro sobre a microdosagem,
né? E da importância de ter uma pessoa guiando. No nosso grupo aí de profissionais de saúde, né, a maioria médico, prescritores de cannabis, todos estão interessados nos psicodélicos hoje em dia. Um médico jovem, foi fazer uma experiência sozinho, com uma quantidade alta de cogumelos, mais alta do que o normal, mais alto do que o mais alto, né? O normal que eu falo assim, o normal da macrodosagem, né? Ele exagerou. Ele exagerou e fez sozinho. E ele estava mais ou menos numa transição aí, tinha feito uma viagem pro Acre com os índios e tal, e tava com os pensamentos muito anticapitalistas, né? E para que tanto consumo e tal, a gente repensar nesses quesitos. E quando ele acordou ali da macrodosagem sozinho, ele viu aquele tanto de produtos e de coisas compradas na casa dele ali, geladeira, micro-ondas, tudo. Botou fogo em tudo. E começou a quebrar, fazer uma quebradeira mesmo ali com a própria mão, com o próprio pulso. E esse cara é um cara iluminado e que teve uma consciência muito grande de ter contribuído com a gente e compartilhado isso no grupo, mostrado a própria vergonha dele, o próprio erro que ele cometeu, mas ele fez isso num ato de grandeza, na verdade, porque ele estava mostrando para as pessoas que existe sim o perigo das pessoas usarem sozinho. Não é recomendado fazer isso em casa de forma alguma. Não é recomendado você pegar no pasto e comer, apesar de existir pessoas que fazem isso, né? Porque existem diferentes tipos de cogumelos. Esse cogumelo que a gente falou aqui, tem basicamente... Tem os venenosos, inclusive, né? Tem os venenosos, né? E o veneno pode ser para o ser humano, mas pode ser bom para outra coisa, né? Mas assim, então, essa aqui fica a grande lição aqui pra gente, né? De não fazer essa experiência sozinho. E também não procurar os cogumelos no pasto, porque realmente pode ter um parecido com o outro. E a gente até brinca, né? Que todos os cogumelos são comestíveis. Alguns apenas uma vez. Ok. Bom, Pedro, foi um prazer enorme conversar com você sobre esse assunto. Agora eu sei um pouco mais sobre cogumelo, né? Mas, na verdade, a nossa conversa aqui vai me levar a ler mais sobre esse assunto, com certeza. Mas eu acho que deu uma boa contribuição, principalmente para as pessoas que são mais curiosas em relação a isso, né? E outra coisa muito importante, aqui ficou muito claro, né, que esse processo, se você que está aí assistindo tem interesse, isso precisa ser feito com muita responsabilidade. Você não pode avançar na lua pensando que é queijo, não, porque aí você pode tá cometendo um erro absolutamente básico, né? Mas que cujas consequências são graves. Okay? Exatamente, Leal. E assim, eu vejo aí na internet, né, alguns até psicólogos, né, recomendando dosagens mínimas de 1 grama. Isso é uma loucura tão grande para uma pessoa que a primeira vez vai usar um cogumelo, pegar uma dosagem de 1 grama, né? Então, assim, realmente tem muitas informações distorcidas na internet. Não confie tudo que você vê na internet. Faz a checagem 1, 2, 3 vezes, tá? E não é só na internet não, gente, tudo. No seu médico, né? Não confie em médico que tá querendo sempre te adicionar mais remédios, né? O bom médico é aquele que tenta te reduzir os remédios. Então, a gente está sendo realmente bombardeado aí por notícias falsas ou com viés da própria pessoa. Então, você tem que sempre imaginar que existe um viés, um interesse por trás e a quem essa informação interessa. E muita informação errada também. Então, tem informação errada, às vezes, por ignorância da própria pessoa e informação errada justamente com o viés dela para se favorecer de alguma forma. Pedro, como é que as pessoas te acham aí? Você já falou sobre suas redes, mas, por favor... Bom, eu já perdi 8 Instagrams, né, por causa do meu conteúdo e por causa que o dono do Natureza Divina é suspeito também de fazer essas denúncias, né? Então hoje era pra gente ter mais seguidores que ele, inclusive, no Instagram, perdemos mais de 40 mil seguidores aí ao todo. Mas hoje eu me encontro no Instagram ainda, micro.guedes, né? E no YouTube também, estou transferindo cada vez mais nosso conteúdo para o YouTube. Ontem saiu o Dr. Ronaldo Bufais, já teve outros médicos.
teve já psicólogos, enfim, um indígena também, da tribo Nicuinca, inclusive está na minha associação. Então é bem diverso o mundo dos psicodélicos e as entrevistas no lá YouTube também. É podcast. Eu chamo lá de microcast, né? É um microcast de uma forma um pouco diferente. Já fiz assim no formato estúdio, só porque perdi 4 entrevistas importantíssimas por causa do pessoal que fazia a gravação. Perdi do Wilson Gonzaga, que é um psiquiatra que é um influencer na área aí da ayahuasca, dos cogumelos. Inclusive a gente troca ideias. Tava conversando com ele hoje cedo, Wilson. Um abraço pra você, Wilson. Ele já me citou até em um outro podcast aí no Groselhas, me chamando de confeiteiro. Eu sou confeiteiro e ele é o doutor doidão. Ele mesmo se auto-intitulou, né? Então, enfim, eu queria mandar um abraço aí pro Wilson e fazia esse podcast dessa forma. Perdi entrevista dele, do Mark Collins, que é um cara genial, meio inglês, meio brasileiro, que fundou a igreja do uso da molécula do DMT, né? É um cara extraordinário, Mark Collins. Então perdi 4 entrevistas importantíssimas e agora eu mesmo vou e gravo assim e faço a edição, né? Então tô aí batendo escanteio e subindo para cabecear. Tá bom, beleza. Para você que esteve acompanhando o nosso Jurubebas, chegou aquela hora de dizer, ó, faça a sua inscrição no canal, porque isso traz relevância pra gente. Dê o like, porque o like também diz pro algoritmo que se você gostou, outras pessoas podem gostar e vai mostrar o podcast para outras pessoas, né? E também assinar aí o nosso, acionar aí o sininho das notificações, porque toda vez que tiver coisa nova, você vai ser avisado, beleza? No mais, de novo, muito obrigado por ter estado conosco aqui e até a próxima. Tchau!